Amém, queridos? Hoje a gente está dando continuidade à nossa série 49 Dias de Descobertas e o tema de hoje é Descobrindo o Privilégio de Discipular. Alguns já devem estar bem familiarizados com o conceito de discipulado, que na verdade tem um conceito bem amplo no sentido de que discipulado é todo o processo através do qual a gente se transforma cada vez mais parecido com Jesus. Tudo isso é discipulado, todo cristão verdadeiro está num processo de discipulado, de se tornar um imitador de Jesus, mas também há um discipulado que é o sistema de discipulado, que é um sistema em que nós nos encontramos semanalmente com um grupo ou com alguém que acompanha a gente, principalmente no início da caminhada, e esse sistema não é uma coisa nova que a Igreja Oceânica criou, ele é um sistema muito antigo no judaísmo, os rabinos tinham os seus discípulos, e quando Jesus começa o seu ministério, ele adota esse sistema, por uma razão muito simples. Embora Jesus tivesse uma pregação que alcançava milhares e milhares de pessoas, e a popularidade dele tenha corrido por toda parte, ele entendia que ele não queria deixar para o seu povo um modelo de liderança impessoal. Porque por mais que a pregação tenha um impacto, porque ela é o anúncio da boa nova de salvação, a palavra ensina para a gente também que há uma dimensão da caminhada com Deus que exige de nós comunhão, proximidade, relacionamento. Então, quando Jesus vai ascender aos céus e deixa para nós uma grande comissão para toda a igreja, ele diz assim: vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura e façam discípulos, ensinando eles a guardarem todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então a ideia de a gente fazer discípulos, trazendo o discipulado para esse âmbito, de eu acompanhar pessoas, cuidar de pessoas, não tem a ver com uma opção para o cristão. Não tem a ver, eu gosto desse negócio de discipulado, eu não gosto. O cristão não é alguém que tem que gostar ou não gostar de alguma coisa. O regenerado, alguém que nasceu de novo, alguém que tem o Espírito Santo, alguém que foi visitado, se converteu, que entende a palavra de Deus, ele não está aqui para fazer o que ele gosta, ele está aqui para fazer o que o seu Senhor ordena, e o que o nosso Senhor ordena é que a gente faça discípulos, é que a gente se esmere em certas tarefas, e uma delas é essa, a gente investir em pessoas que vão ser impactadas, nutridas e transformadas. Mas é claro que quem quer viver uma vida carnal, quem quer ser senhor de si mesmo, quem quer ser dono do seu próprio nariz, vai manter uma relação mais superficial possível com a igreja. E tudo que o diabo quer, na verdade, é que a gente faça exatamente isso, que a gente seja o mais impessoal, que a gente seja um crente domingueiro, que a gente seja um crente virtual, que a gente seja um desigrejado, que a gente fuja do importante papel de andar com pessoas que olham nos nossos olhos e falam para nós o que nós precisamos ouvir, que confrontam a gente, que conhecem a gente de perto, que não têm uma visão idealizada sobre nós, mas sabem exatamente quem nós somos, e por isso tem a autoridade da parte de Deus. Por isso que Jesus foi tão incisivo em falar isso, e ele deixou para nós esse exemplo. Ele pegou 12 e caminhou de perto 3 anos e meio com eles. Ele não fez uma reuniãozinha aqui e outra ali, não. Ele caminhou 24 horas por dia, durante 3 anos e meio com aqueles 12. Ele viveu comunhão no seu nível mais extremo. E ele aprendeu a amar aqueles homens, a valorizar o papel deles. E aqueles homens impactaram a história com o ministério deles. A vida deles ecoa até hoje. E a gente hoje é impactado e medita naquilo que eles escreveram. Tamanha comunhão deles com Deus, o Espírito Santo usou eles assim. Quando eu olho para a minha própria vida, eu lembro da minha conversão, eu muito perdido na juventude, e eu já tinha tentado me converter algumas vezes. Mas aí, ouvia, atendia ao apelo da pregação e voltava para o mundão, porque não tinha ninguém para caminhar perto, não tinha ninguém para me discipular, ninguém estava fazendo de mim um discípulo. E aí, em um dado momento, uma dessas minhas tentativas de conversão, eu creio, que foi a verdadeira em que o Espírito Santo veio
E a partir desse momento, Deus me colocou num grupo de discipulado. Gente, como isso foi usado por Deus de uma forma poderosa para transformar o meu caráter, para tratar falhas sérias que eu tinha na minha formação e para acelerar esse processo de santificação, de transformação de valores, de mentalidades, de hábitos, de vícios, de coisas que eu nem enxergava em mim mesmo. Mas a partir do momento que eu me entreguei a esse grupo e comecei a participar e ser acompanhado e cuidado por eles, Deus fez uma obra tremenda. Então alguém pode perguntar assim, peraí, Jonathan, se o discipulado é bíblico, Jesus adotou esse sistema, mostrando que há valores implícitos nele, assim como a célula que a gente pratica. Se a gente está vendo que ele tem uma eficácia tremenda, que tudo que o diabo quer é que a gente não preste contas, é que a gente não viva esse nível de comunhão que é tão precioso, que é tão poderoso para nos aperfeiçoar a imagem de Cristo. Por que é que a gente ainda tem que falar sobre a importância disso? Porque, na verdade, há certas barreiras, há certa resistência à prática do discipulado. E, basicamente, eu queria apontar duas aqui para a gente introduzir. A primeira delas é o orgulho. Gente orgulhosa não quer saber de prestar contas. Gente orgulhosa, na verdade, já se acha suficiente demais. Gente orgulhosa se acha, estou bem com Deus, sabe? Eu não preciso me expor a pessoas. Eu não preciso gastar meu tempo com elas. E vai na contramão da espiritualidade verdadeiramente cristã, que na verdade, desde a antiga aliança, Deus já era o Deus do seu povo, ele tinha o povo dele, e na nova aliança ele fala, agora vocês são o corpo de Cristo. Ele trabalha com a gente em termos de coletividade, de comunidade, e a gente muitas vezes se esquiva disso, ou as pessoas que querem viver na carne, orgulhosas, criam uma barreira. Quem vai me discipular? Eu estou convertido há tanto tempo, eu já li a Bíblia do início ao fim, quem tem condições de me discipular? O orgulho é uma barreira. Ou então vergonha de se expor, porque é orgulhoso. E o discipulado demanda, sim, esse esvaziamento. E a segunda grande barreira que a gente tem enfrentado para colocar em funcionamento pleno na igreja, a prática do discipulado, que é tão edificante, que traz para a gente um nível de comunhão tão profundo, é a falta de discipuladores. Porque muita gente acha legal essa coisa de vão e preguem o evangelho a toda criatura, mas não quer saber de envolvimento. Jesus quis saber disso, ele fez questão de se envolver. Mas muita gente não quer saber de envolvimento, porque sabe que envolvimento tem a ver com comprometimento, tem a ver com sacrifícios, tem a ver com se doar para cumprir a missão. Mas Jesus fala, vão e façam discípulos, vão e se lancem nessa tarefa. E esse texto aqui é um texto que Paulo, que havia plantado a igreja em Éfeso, ele então ficou ali 2 anos pastoreando, doutrinando aquela igreja, e preocupado que a imaturidade daqueles irmãos novos convertidos viesse a arruinar a igreja. Então ele escreve algumas orientações muito importantes sobre a razão pela qual o Senhor distribuiu dons no meio da sua igreja. Ele fala assim, Efésios 4:10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, todos, não só alguns, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Então, Paulo expõe a preocupação pastoral dele, como plantador daquela igreja, de que aquela igreja viesse a viver uma espiritualidade sustentável. A preocupação dele era assim: olha, se a igreja não entender a necessidade de crescimento, de consistência, de relações profundas, de comprometimento com Cristo e com a verdade, se ela não entender que ela tem dons distribuídos pelo próprio Jesus para que os santos sejam preparados para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, se a igreja não entender isso, ela vai ruir. É urgente essa demanda. Se a gente está comprometido com essa edificação, gente, a gente está comprometido sim com o discipulado e o que ele representa. Discipular, no nosso ponto de vista, é para nós um privilégio. Amar pessoas, caminhar com pessoas e ajudar elas nas suas lutas, não é uma coisa pesada, não é uma coisa chata, mas é uma coisa desafiadora da parte de Deus para nós. E é nesse processo que a gente se sente sendo usado por Deus para alcançar essas pessoas. Então, alguns pontos aqui, segundo o texto, a respeito dessa importância desse privilégio. Discipular é um privilégio, primeiro, porque produz maturidade. E a imaturidade espiritual é um grave problema. E ele faz uma associação da maturidade com a unidade. Ele fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que a gente não seja mais criança. Tem gente que tem anos, décadas de igreja, mas age como criança na fé. Age de forma muitas vezes irresponsável. Mas o que a palavra diz é que a gente, como igreja, precisa entender que o Evangelho chama a gente a viver em unidade. Essa unidade, ela só é possível de ser alcançada quando todos estão buscando maturidade. O que ele quer dizer com a medida da plenitude de Cristo? Lloyd Jones faz uma interpretação desse texto aqui, falando que ele está fazendo uma alusão a um processo de desenvolvimento do corpo humano, em que o corpo humano chega a uma fase adulta. E ele fala assim: a figura é a do desenvolvimento de uma criança para a adolescência e para a idade adulta. Podemos pensar nisso em termos de idade ou em termos de altura, porque quando a criança atinge certa idade quando a criança atinge certa idade, atinge idade e altura permanentes. O homem perfeito só se concretizará quando cada um de nós, que é membro do corpo, tiver crescido até a plena estatura e o pleno desenvolvimento que Deus determinou para nós. Esse corpo, a igreja, não será perfeita enquanto cada singular parte e porção não for perfeita. Então a ideia de Paulo é a seguinte: cada membro precisa buscar se desenvolver rumo a essa maturidade. Não pode haver aquela ideia na igreja assim: os pastores têm que ser maduros na fé, o meu líder de célula tem que ser maduro, o meu discipulador tem que ser maduro, mas eu não. Eu posso me comportar de forma irresponsável, leviana, eu posso entrar e sair, eu posso ser levado para cá e para lá por todo o vento de doutrina, por toda novidade. Eu posso ficar buscando bênção aqui e ali. Eu posso enjoar e falar assim: não gostei da igreja, não gostei daquela palavra, não gostei porque o irmão cometeu um erro comigo, vou sair. Uma visão imatura que produz a falta de unidade, porque a verdadeira unidade acontece quando a gente está junto e se protege, apesar de olhar uns para os outros e ver uns nos outros erros, falhas, porque somos humanos. E Deus nos uniu sendo tão diversos e tão falhos. E ensinou que a gente tem que caminhar unido. E se a gente tem amadurecido, a gente tem entendido a importância dessa unidade.
E aí muitos se acomodam com uma vida imatura e uma vida infrutífera. Só que o Senhor Jesus, na parábola dos talentos, o que ele fala? Para o cara que tinha enterrado o talento, não é? Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, temeroso, saí e escondi o talento que você me deu. E o Senhor se volta para ele e fala: servo mau e negligente, você que tem, na verdade, agido de forma a se eximir da responsabilidade que você tem diante da unidade da igreja, é alguém que o Senhor chama de servo mau e negligente. O dever da maturidade é um dever que pesa sobre todos nós. Todos nós somos membros do corpo de Cristo, por isso temos o Espírito Santo, por isso a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes, um reino em que todos nós somos sacerdotes do Senhor, capazes de interceder uns pelos outros, de ser meio da graça de Deus na vida uns dos outros. E a gente não pode se eximir disso. A gente precisa buscar crescer. Todo cristão deve ter em seu coração sede por crescimento, porque Deus vai pedir contas a nós do que a gente tem feito com os talentos que Ele nos deu. E isso tem a ver, sim, com o fato de que eu e você não estamos aqui apenas para pregar salvação, mas também nossa missão inclui conduzir pessoas rumo à maturidade espiritual, que é o processo em que elas se tornam cada vez mais parecidas com Jesus. E isso é muito desafiador para nós que assumimos essa responsabilidade. E aí Paulo diz que essa maturidade tem algumas marcas. A primeira marca é o compromisso com a verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Seguir a verdade é a gente se comprometer com a palavra de Deus. Às vezes a gente fica meio assustado com gente que fala assim: ih, Jonatas, fiquei sabendo que lá na Oceânica não pode isso, né? E aí, não pode isso na Oceânica? Mas não é na Oceânica que não pode isso, é na Bíblia. E às vezes a gente tem que explicar o óbvio para pessoas que não leem mais a Bíblia, mas se dizem cristãs. Por quê? Porque, embora sejam cristãs professas, já não fundamentam mais suas vidas na verdade do Evangelho, no firme fundamento da verdade, mas estão muito mais impregnadas daquilo que aprendem nos filmes, nas novelas, na grande mídia, quando na verdade a gente precisa se voltar para a palavra. Na época da Reforma, em que essa doutrina do sacerdócio universal foi pregada e ensinada, não existe o clero e o laicato, existe um reino de sacerdotes, todos somos clero, todos temos responsabilidade sobre a vida de quem está do nosso lado, do nosso irmão. Os reformadores lutaram para dar acesso ao povo à palavra de Deus. E hoje a gente tem na nossa casa diversas versões da Bíblia. E quanto a gente tem lido e buscado aprender com ela? Irmãos, é impossível alcançar essa maturidade senão através da busca do conhecimento da palavra de Deus. Não foi isso que Osés falou? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. E a gente tem oferecido cursos, fim de semana de treinamento e imersão está chegando aí, dia 26, oportunidade de você mergulhar, aprender um pouco mais, você ir em busca desse conhecimento, mas veja que não é um mero conhecimento intelectual. Jesus deixou isso muito claro para os saduceus. Ele falou assim: vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Só que eles eram autoridades religiosas. Como é que não conheciam as Escrituras? O que Jesus está falando é que se o saber bíblico, doutrinário, teológico não for associado a uma vida piedosa, cheia do poder de Deus, que busca essa graça que vem de Deus, essa comunhão plena com Ele, joelho no chão, cara no pó, esse saber teológico vai se tornar um problema, vai se tornar um valor negativo. Não é assim que o pastor Henrique ensina na classe de conexão? E a gente precisa entender que a gente precisa conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus, senão a gente não vai ser crente maduro. E Paulo está falando sobre a importância disso.
Essa maturidade, então, em primeiro lugar, é entendida e reconhecida a partir de pessoas que estão empenhadas no crescimento do conhecimento da verdade, mas também, para que ela é reconhecida também quando a gente não é volúvel e influenciável, né? A criança imatura, ela é influenciável, ela se deixa convencer porque ela não tem resistência, ela não tem anticorpos para lidar com certos engodos de Satanás, com certas malícias do mundo. E ele fala assim, olha, a gente não pode ser como criança levado de um lado para cá, a gente não pode ser esse tipo de crente que fica em busca de novidade, que fica impressionado com pessoas que têm uma palavra muito assertiva na televisão, na internet, que tem muitos seguidores. Isso não pode impressionar a gente, porque se isso está impressionando a gente, é porque a gente está sendo levado para cá e para lá por ventos de doutrina e astúcias de homens que induzem ao erro, e está cheio de herege por aí falando bobagem e ganhando seguidores. Então, a maturidade vai fazer a gente resistente a isso. Só como é que você alcança a maturidade se você não tem humildade para se expor a um processo de discipulado, de aprendizado, de crescimento? A gente precisa buscar isso. E ele fala, tomem cuidado. Paulo fala assim, ó, deixem de pensar como crianças. Quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Ele fala isso em 1 Coríntios 14. Vocês têm que ser adultos na forma de pensar a fé de vocês. Crianças se colocam em risco, não medem consequências, mas adultos não. Adultos sabem exatamente as possíveis consequências de se estar em certos lugares, de tomar certas decisões. O adulto é definido por isso. E aí o autor de Hebreus dá uma cobrada forte na igreja, dizendo assim, embora a essa altura vocês já devessem ser mestres, tendo em vista o tempo que passou, o tempo que vocês estão na igreja, o tempo que vocês se batizaram, vocês têm novamente necessidade de alguém que ensine quais são os princípios mais rudimentares da palavra de Deus. Gente que está na igreja 10, 15, 20 anos, mas a gente tem que ensinar de novo, óbvio, porque não tem buscado piedade. Às vezes conhece a palavra de trás para frente, mas não está com o joelho no chão, não está com a cara no pó, não está com o coração alinhado com o Senhor, não tem buscado uma vida cheia do Espírito Santo. Então, a gente precisa buscar a plenitude de Cristo. Isso, irmãos, o que Paulo está querendo dizer é que isso é o corpo inteiro, é cada um de nós. Não adianta alguns maduros e outros a gente não vai alcançar como igreja. E o que a palavra faz é ensinar a gente a pensar como igreja, em prol da unidade, do crescimento consistente. Ele quer que a gente aprenda isso e que a gente esteja pronto para dizer para quem está se convertendo agora, vem cá, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Eu sou um pecador imperfeito. Mas olha quanta coisa Ele já mudou na minha vida. Olha quanta coisa Ele operou em mim. Olha quanto milagre Ele já fez no meu coração. Olha como hoje eu consigo viver meu casamento, a criação dos meus filhos. Olha hoje como eu penso a minha sexualidade. Olha hoje como eu entendo o mundo pelas lentes da palavra de Deus, do caráter de Cristo, e vem também caminhar comigo, porque eu estou aqui para ser bênção na sua vida. Irmãos, isso é um privilégio. E a gente não pode simplesmente agir como se isso não tivesse nada a ver com a gente não tivesse responsabilidade. A gente não pode, como aquele cara que tinha um talento, ficar falando para o Senhor, Senhor, eu não posso, quem sou eu? Eu sou, fraco demais, errado demais. Não, o Senhor não quer saber disso. O Senhor cobra de nós e vai pedir contas a nós do que a gente tem feito com a nossa vida aqui. Se a gente tem vivido uma vida ensimesmada, que só quer pegar a bênção, que só quer ser abençoado, que só quer receber, ou se a gente tem entendido que, se por um lado a gente recebe sim, mas por outro lado a gente está aqui para cumprir uma missão também, e à medida que a gente é abençoado, a gente tem que passar adiante. De graça vocês receberam, de graça deem. Passem adiante,
porque discipular é um privilégio. Segundo lugar, então, em primeiro lugar, maturidade. Segundo lugar, discipulado é um privilégio porque produz unidade, até que todos alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não existe maior prova de maturidade do que a unidade. A pessoa imatura, ela atenta facilmente contra a unidade, ela não tem sabedoria no que fala, ela joga um contra o outro. A pessoa imatura, ela rompe relacionamentos com muita facilidade. Ela não consegue sustentar nenhum namoro, muito menos um casamento, porque ela é caprichosa. Ela está focada só em si própria, ela é fragmentada, ela não consegue pensar em termos do corpo, da missão, do todo. Ela só pensa em termos do seu próprio individualismo narcisista, egoísta, egocêntrico. E a vida cristã tem a ver com a gente sair desse universo em que nós somos o centro e amar o próximo como a nós mesmos e nos dar para os próximos, os nossos próximos. Muitos pais têm adotado essa pedagogia do que é proibido proibir, não é? E a gente tem visto uma geração que não tem noção de hierarquia, que não tem noção de autoridade, que não sabe reconhecer a importância da autoridade para que haja ordem. E Paulo está dizendo aqui nesse texto que Jesus delegou autoridades no meio da igreja para que essa igreja caminhe com saúde e com ordem. Pastores, mestres, evangelistas, para que a igreja caminhe com saúde. E aí pessoas que não têm maturidade não conseguem entender a importância de movimentos como esses de discipulado, estratégias que foram concebidas pelo próprio Senhor, que o Senhor adotou como estratégias maravilhosas para mudar o mundo, porque foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus. Eles mudaram o mundo a partir dali. Unidade não tem a ver com a gente concordar com tudo que o outro pensa, com tudo que o nosso discipulador pensa, líder, pastor, não. Tem a ver com a gente entender que o que nos une é muito maior do que nossos caprichos e nossas visões pessoais, pequenas e tacanhas. A gente serve ao mesmo Senhor, a gente tem o mesmo Espírito, a gente é um só corpo, a gente serve a um só Deus. Então isso para nós tem que ser o que há de mais valioso. A gente tem que se apegar e se apropriar dessas verdades e abominar toda forma de maledicência, de fofoca, e dar lugar no nosso meio à humildade. Eu gosto muito do provérbio 27:17, que diz assim: como o ferro com ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Ferro com ferro são materiais iguais. Quando a gente se coloca no processo discipulado, a gente é igual ao outro. Quem está discipulando não é melhor do que quem está sendo discipulado, é igual. E é exatamente porque é igual que pode ser usado por Deus para se compadecer, para ter misericórdia, para ter longanimidade, para ter paciência. Quanta paciência muita gente teve que ter comigo para que hoje eu estivesse aqui pregando a palavra. Quanta paciência, pastor Henrique nem se fala. E a gente tem que passar adiante isso, essa paciência que tiveram com a gente tem que caminhar com essas pessoas. Na célula, os benefícios relacionais da igreja se potencializam, não é verdade? No discipulado, os benefícios relacionais da célula se potencializam mais ainda, vão para um nível de intimidade, e a gente vê que isso está presente em todo o Novo Testamento. Mais de 50 vezes a expressão uns aos outros é usada para dizer que a vida que Deus tem para nós como igreja é uma vida vivida numa relação de uns com os outros. Mais de 50 vezes não é pouco não, hein? Deus quer que a gente entenda esse princípio. E o discipulado é exatamente o lugar onde esse uns aos outros é levado às últimas consequências, onde a gente conhece e é conhecido. É o lugar onde eu pratico o princípio cristão da humildade, onde eu vou domesticando o meu ego. É o lugar onde a gente aprende a verdadeira unidade. É uma ferramenta maravilhosa e poderosa de Deus para que isso aconteça. E o terceiro privilégio
Discipular é um privilégio porque conduz ao crescimento. Então, maturidade, unidade e agora crescimento. Verso 15: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Dele todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de toda junta, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. A palavra de Deus está preocupada com o crescimento da igreja, e esse crescimento tem tanto um sentido de consistência, de a gente crescer como cristãos cada vez mais maduros, mas também tem um sentido de crescimento numérico. A Bíblia está muito preocupada com números. Tem um livro só de números na Bíblia, que é um livro que fala de estatísticas. Algumas pessoas falam assim, estranho a igreja falar de números, esse negócio é coisa para empresa. Mas não é, a Bíblia não tem crise com isso não, isso é uma coisa da cabeça de algumas pessoas. A Bíblia registra, por exemplo, que na pregação de Pedro, 3.000 se converteram e foram batizados depois do Pentecostes. Porque para Deus, quando fala assim, 3.000 se converteram, o coração dele se alegra, porque é muita gente salva. E Deus quer ver a igreja dele crescer. E Deus está preocupado sim, que eu e você cumpramos essa missão. Mas Ele não quer que a gente evangelize e leve pessoas a se decidirem de forma superficial, que daqui a pouco elas não vão mais estar aqui com a gente, porque elas se decidiram na impulsividade. Ele quer que a gente pregue e que a gente caminhe com essas pessoas, que faça delas discípulos dele, e que a gente entenda que isso é um privilégio, é uma missão maravilhosa. Crescimento saudável acontece quando Jesus é o cabeça, que a gente tem que crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A gente não tem que crescer numericamente, no sentido de ser um ajuntamento de pessoas cada vez maior. Não. Para a gente isso só é importante se a gente é um ajuntamento cada vez maior de pessoas que têm crescido em Cristo, no cabeça. Se a gente tem visto cada vez mais, não simplesmente pessoas, mas discípulos de Jesus. Aí sim, é esse crescimento que a gente quer. E esse crescimento, irmãos, é natural. Todo organismo saudável cresce naturalmente. Você não faz uma planta crescer, não é verdade? Você cria as condições para que ela naturalmente, pela sua própria natureza genética, vai se desenvolver e vai crescer. Então, se a gente cria um ambiente saudável, de unidade, de maturidade, a igreja cresce. O próprio Senhor, dia a dia, acrescenta os que vão sendo salvos, porque a igreja vai contando com a simpatia de todo o povo. Amém? E isso não é o pastor que vai criar, não. Não é o líder da tua célula, não. Sou eu e você que vamos fazer isso. Cada um de nós. Assumindo uma postura firme, tendo Cristo como cabeça. Crescimento saudável acontece com Cristo como cabeça. Acontece também quando há responsabilidade, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha a visão de Paulo. Cada parte tem que realizar a sua função. Não adianta terceirizar. Não, tem um pessoal aí na igreja que é o pessoal que é responsável. Não. Nós somos um reino de sacerdotes. Se você se converteu de verdade, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você é um sacerdote e você tem o dever de exercer esse sacerdócio, de interceder por pessoas, de ajudar pessoas, de estender a mão, de amar o próximo, de fazer discípulos. E isso tem a ver com os encontros de discipulado, tem a ver com a vida em comunhão, tem a ver com o quanto você é generoso em se dar, em dar seu tempo, em dar sua atenção para pessoas que estão precisando, que podem estar padecendo à sua volta. Chega de dizer que não pode discipular. Se o líder da tua célula ou o teu discipulador te desafiar a isso, você pode até falar para ele assim: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Pode até falar isso. Eu não mereço essa tarefa. Eu não tenho condição dessa tarefa. Mas aí, assim como Isaías, depois você fala assim: mas eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? A gente tem que entender isso, irmãos, para a gente ser cada vez mais maduro na nossa caminhada com Jesus. Paulo fala assim para Timóteo: procure apresentar-se a Deus como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Apresente-se a Deus como alguém que conhece a palavra, que tem intimidade com ela, que tem crescido. Será que você pode dizer assim, olha, Jonas, se você me visse um ano atrás, eu era muito mais imaturo. Como Deus tem me feito crescer? Como eu cresci no último ano? Irmãos, todos nós deveríamos falar isso. Isso deveria ser papo normal entre nós. Como eu tenho crescido, como eu tenho aprendido, como Deus tem tratado em mim coisas que até hoje Ele não tinha tratado, depois de 28 anos de convertido. E hoje Ele tem tratado coisas no meu coração, esse processo não para. Mas se eu ficasse escondido atrás do meu pouco talento, da minha vergonha, eu ia ser um servo inútil e negligente minha vida toda. Mas quando eu disse, eis-me aqui, o Senhor começou a operar a transformação, e Ele usou esse engajamento para transformar. Quem é pai aqui sabe como é que funciona, não é? Que coisa desafiadora. Esses dias eu estava conversando com uma irmã grávida, eu falei, olha, a gente pensa que a gente vai ensinar, não é? Mas o processo de ser pai é um processo que ensina para a gente o tempo todo, a gente é confrontado, tem uma coisa que transforma a gente, é a paternidade e a maternidade, eu imagino. Não tem como você passar por essa experiência sem ser transformado, sem rever uma série de coisas, sem mudar. Tem que estar com o coração muito duro, isso transforma. E é o que acontece quando a gente está vivendo em plenitude diante de Deus, cheio da presença do Espírito. Algumas aplicações aqui para a gente concluir. Primeira aplicação, não se permita viver solto. Abomine todo senso de autonomia, de autossuficiência. O pastor Marcão gosta de lembrar às vezes, né? No reino de Deus, independência é morte. E essa é uma grande verdade. Não fuja de comunhão verdadeira. Não se esconda nos tapinhas nas costas no final do culto de domingo só não. Queira mais do que isso, busque mais do que isso. Busque cultivar relacionamentos significativos com cristãos que são inspiração para a sua vida e que vão ter autoridade espiritual para te confrontar quando você precisar desse confronto. Certifique-se de que você está coberto pela supervisão pastoral da sua igreja. E isso passa, sim, pela célula, pelo discipulado. Valorize seu discipulado, sua célula. Não se permita viver solto. Cristão solto não é projeto de Deus. Isso é engano de Satanás para fazer muitos caírem numa armadilha. Ele tem conseguido fazer isso com grande parte dessa geração. Segunda aplicação, engaje-se na tarefa de fazer discípulos. Entenda que essa não é uma opção para mim e para você. Não é assim, eu curto esse negócio de discipulado, eu vou fazer. Aí o outro fala assim, não, eu não curto muito não, prefiro não me envolver. Não é assim que funciona. Deus vai pedir contas, Ele quer saber se você tem se preparado para formar novos discípulos. E o papel dos pastores e mestres da igreja, segundo o que Paulo está falando aqui, é oferecer meios pelos quais você estará sendo treinado para treinar outros. O que vocês ouviram de mim, confia também a homens idôneos, para que eles formem outros. Paulo falou isso para Tito. Engaje-se nessa tarefa. Eu estou há 44 anos na igreja. Tive um desvio na adolescência, mas desde que eu nasci, eu estou frequentando igreja, conhecendo igreja de dentro. E nesse tempo todo eu vi dois tipos de pessoas, basicamente. A primeira delas são pessoas que nunca assumiram responsabilidade. E muitas morreram gerando problema para a igreja. Não assumem responsabilidade, preferem ficar na cadeira da crítica. E aí vão até o fim das suas vidas criando problemas dentro de casa, nos seus relacionamentos interpessoais, porque vivem para si mesmos, porque são senhores de si mesmos. Mas tem um outro tipo de pessoa que se converteu de verdade, que é o tipo de pessoa que assume responsabilidade. E essas pessoas se tornam bênçãos onde estão. São bênçãos dentro das suas casas. Estão exalando o bom perfume de Cristo por onde passam. Estão fazendo discípulos. As pessoas olham para eles e falam, eu quero ser um cristão sério igual a ele, igual a ela. Eu quero ter essa fé arrojada, essa fé engajada, essa fé que exala Cristo por onde passa, que faz as pessoas amarem mais o Senhor. Então,
decida ser responsável, decida assumir posição. Esse é um desafio. Tem um preço a ser pago, mas biblicamente a gente não tem opção. E terceira e última aplicação, entenda a urgência de amadurecer e dar frutos. Entenda que o amadurecimento não é uma coisa que dá para adiar, não dá. Tem que acontecer hoje, porque é essa maturidade que produz unidade, que por sua vez produz crescimento. E esse crescimento tem que acontecer individualmente. A gente tem que buscar crescimento individual, pessoal, mas a gente tem que buscar crescimento daqueles que a gente lidera e discipula também. Porque por fim a gente vai estar empreendendo o crescimento da igreja. A igreja vai caminhar saudável. Para a gente se tornar adulto, muitos órgãos precisam trabalhar. Órgãos que produzem certos hormônios do crescimento, e o funcionamento dos órgãos em harmonia vai ser fundamental para o corpo chegar à estatura da plenitude da vida adulta. E na igreja também é assim, todos nós precisamos trabalhar. E o que ele está falando aqui é que cada um efetue a sua função. O que ele está falando é que o entendimento de que é preciso amadurecer e dar frutos não é para alguns, é para todos. E a gente precisa buscar isso. Buscar ter uma visão madura e espiritual do que é a igreja, do que é a nossa vida, do que é o nosso papel como membros do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor querido, a gente quer aprender a viver a igreja, a gente quer aprender a viver esse projeto que parte do teu coração e que nos ensina a viver uma vida tão mais excelente do que nossos projetos limitados, pequenos, pessoais. A gente quer, Senhor, ler e reler textos como esse do apóstolo Paulo e entender que esses textos não são para pastores e mestres só, esses textos são para nós, cristãos comuns. Gente que é sacerdócio santo, gente que é separada para servir a Deus, para fazer discípulos, gente que tomou para si a grande comissão, gente que não quer ficar criando problemas, maledicências, mas que quer frutificar, que quer ser usado para o crescimento e amadurecimento do teu corpo. Usa as nossas vidas, desperta a tua igreja, vem avivar o teu povo, e vem nos levar, Senhor, a ser uma referência de um lugar onde verdadeiros discípulos estão sendo formados, não discípulos de homens, mas discípulos de Cristo, do cabeça, para que neste lugar o Senhor seja honrado e glorificado cada vez mais em nossas vidas. Em teu nome, Jesus. Amém, Senhor.